Muito bem, amados do Senhor, já tivemos a alegria de nos cumprimentarmos, já saudamos os que nos visitam, já abraçamos a igreja e também já cumprimentamos o internauta que conosco interage nesta noite com muita alegria. E é uma honra estarmos novamente aqui no altar desta feita, trazendo essa palavra simples, maravilhosa. O Deus das vinganças arrebata a sua igreja. O Deus das vinganças arrebata a igreja. Tanto faz. Que bênção. Muito bem, queridos. Então, nessa noite, nós queremos iniciar uma introdução breve a esse tema glorioso. Quero repetir: o Deus das vinganças arrebata a igreja. Muito bem. Deuteronômio 32, 43. Deuteronômio 32, 43. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Te bendizemos, Deus vivo, te exaltamos, te glorificamos nesta noite em que nos reunimos na tua presença, depois de termos tido um momento glorioso do ministério de louvor aguerrido, lindo, trazendo a glória do Senhor aqui entre nós, esse ministério através da ministração dos louvores. Queremos bendizer-te, glorificar-te, nesta noite em que nos reunimos aqui na tua presença, sob o teu comando, sob a tua direção, 2 ou 3 reunidos, é a garantia da tua presença no meio da tua igreja, pelos 5 minutos de oração, pela linda e maravilhosa ministração, pelos lindos e maravilhosos louvores, e agora também capacita-nos para que tenhamos a mesma desenvoltura, a mesma visão e o mesmo sentimento desse glorioso ministério de louvor. Em nome de Jesus, amém. O Deus das vinganças arrebata a igreja. Muito bem. Eu li e repito Deuteronômio 3:2, 43. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra de seu povo. É interessante, é glorioso esse momento ímpar com Moisés glorificando o Senhor, quando ele pede que as nações, através do Espírito Santo, o autor da palavra, o autor do Pentateuco, o autor do Torá, obviamente, inclusive Deuteronômio, quando ele pede às nações que louvem o povo de Deus, que louvem o povo a quem Deus quer bem, que louvem o povo que louva a Deus. É lindo isso. Porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Então é a garantia evidente, a garantia notória, é a garantia que temos de que o Senhor é vingador, de que o Senhor é amor, é justiça, é misericórdia, mas acima de tudo, obviamente, ele diz: não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira santa, a ira justa, a ira verdadeira, a ira do Senhor, que exerce vingança contra as nações, que se levantam contra o seu povo, contra a igreja, contra aqueles que louvam, que glorificam o seu nome e que optam, dentro da opção livre, de livre-arbítrio, optam por praticar a palavra do Senhor. É a esse povo que Deus pede louvor, a todas as nações, que louvem aquele povo que louva ao Senhor. Porque é incrível, e nós sabemos disso, que absolutamente ninguém foi louvar a Deus a partir do momento em que alguém louvou a Deus, que alguém obedeceu, como Abraão, obedeceu ao Senhor, foi a uma terra que não sabia a sua localização, obedeceu, adorou e ofereceu o filho como sacrifício vivo, crendo que o Senhor poderia ressuscitá-lo dentre os mortos. E a partir daí, um povo louvou a Deus, porque viu em Abraão, a época em que não havia lei escrita, aquele exemplo de fé,
Por isso que Abraão se torna o pai da fé. Então, o Deus das vinganças arrebata a sua igreja. E ele pede às nações que louvem, que busquem entender, que busquem recepcionar e respeitar o povo que se diz de Deus. E nessa noite, muito gentilmente, vocês fiquem absolutamente à vontade. Não se preocupe em ficar em pé lá atrás, mas tem lugares aqui na frente. Tá bom, meus amados? Mas é a sua vontade, fique à vontade nesta noite. Então, em Deuteronômio 32, 4, 3, o Senhor invoca as nações a louvarem o seu povo, a louvarem aquele a quem seu povo louva, como exemplo de adoração, como exemplo de celebração, ele usa o seu povo. E aqui ele fala que ele vingará o sangue dos seus servos. De todas as épocas de Abraão, a igreja primitiva, até as nações que surgiram depois, até os nossos dias, o Senhor vingará o sangue do seu povo, dos seus servos, cobrará, tomará vingança dos seus adversários, fará expiação pela terra de seu povo e cobrará com justiça tudo quanto fizeram para e contra o seu povo. Muito bem, em Romanos, capítulo 15, de 10 a 13, está a mesma conotação que ele dá às nações. Em Romanos 15, de 10 a 13, diz assim: e também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Neles os gentios esperarão, ou nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então Deus convoca os gentios, os idólatras, os pagãos, aqueles que porventura não tinham um Deus para adorar, que eram idólatras por adorarem qualquer coisa, qualquer ídolo, qualquer coisa palpável ou que concretamente vissem. Ele pede então que olhem para os gentios, olhem para aqueles que louvam a Deus, a eles se convertam e que esperem na raiz de Jessé, no rebento Davi, que foi a genealogia de Cristo também, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele, os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, Davi, rebento, raiz de Jessé, sabedores somos de que no milênio, depois que a igreja for arrebatada, estender-se-á o milênio e será o rei Davi a governar Israel, e ele será o governo local do Senhor, na terra que será a capital das nações, Jerusalém. Muito bem. Nessa noite, portanto, também o salmista, no capítulo 94 dos Salmos, versículos de 1 a 3, Salmos 94, versículos de 1 a 3, diz assim, ele recita no Espírito Santo algo glorioso. Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece, exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos, olha que coisa linda, até quando, Senhor, os perversos, até quando exultarão os perversos? Você, eu, nós sabemos, todos concordamos, em que os perversos também se ensoberbecem. Há perversos na nação brasileira
que estão tão soberbos que não estão entendendo o que está acontecendo. O que se impacta contra eles não é nada, não é a mão de políticos, não é a mão poderosa de Deus, usando uma mão poderosa internacional para bater a soberba dos atrevidos, a soberba daqueles que exultam na sua perversidade. Então, por causa da igreja, por causa do seu povo, o Senhor diz que ele é o juiz da terra, que dele será e sempre foi a última palavra. Custe o que custar, o Senhor não tarda. Há um ditado que tem sentido, né? Um ditado popular que faz sentido. A justiça de Deus tarda, mas não falha. Não tarda, não. É um ditado errôneo, porque Deus é pontual. Deus não se equivoca. Deus não se atrasa. Deus é pontualíssimo. Aleluia, glória a Deus. Pode glorificar. Mas, para a nossa expectativa humana, para a percepção humana, é óbvio que, aparentemente, há um relógio, há um marcador, há uma cronologia que nos insta a termos pressa. Porém, o Senhor é verdadeiramente o detentor da última palavra. Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece, reina, exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos, até quando os perversos, até quando exultarão os perversos? É uma pergunta. Então, irmãos, há um tempo, até quando? Uma construção adverbial de tempo. Há tempo para eles. Que se ensoberbeçam, que achem que são reis, faraós, não é? Cabeças de não sei de onde, mas o Senhor é maravilhoso, o Senhor é glorificado e exaltado nas alturas. E com ele não tem como se livrar. Nessa noite, no livro do Apocalipse, em Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19, versículos de 1 a 2, peço a minha linda e amada, ungida pastora Nayuf, que nos possa ler Apocalipse, capítulo 19, versículos de 1 ao 2, minha pastora amada. Muito bem, Apocalipse 19, versículos de 1 a 2. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Obrigado, minha pastora linda. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma voz, uma grande voz, como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela, da meretriz, da prostituta, vai e vingou o sangue dos seus servos. Então, a prostituição, espiritualmente, a Babilônia, a confusão, Babel, que vem lá da torre, da construção Nirode, que confundiu as nações, e depois nasce um império romano que traz a mesma linhagem de confusão e prostituiu e enganou as nações, e o Senhor diz que dela, dessa meretriz, dessa Babilônia, dessa confusão, ele cobrará o sangue dos seus servos, dos seus santos. Muito bem, também glorificado seja o nosso Deus. No livro do profeta Naum, pelo número de capítulos, Naum é um pequeno profeta, Naum fica entre Miqueias, amado, Velho Testamento, Miqueias e Abacuque. Naum, capítulo 1, versículo 2. Só o versículo 2, para que não tenhamos nenhuma visão de temporalidade. Vamos lá? Naum 1, 2. O Senhor é Deus
zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Alguém diria, pastor, mas Naum foi escrito para os ninivitas. Foi escrito para os habitantes de Nínive, capital da Síria. Eram perversos, eram totalmente detentores de falta de liberdade, colocavam as cabeças dos seus derrotados nas setas pontiagudas dos muros, que viravam caveiras, ossos, mas eram perversos tal qual são hoje os perversos. Diferentemente do modus operandi, era a mesma forma de agir. Então o Senhor diz que ele é Deus zeloso, vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira, o Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Então o Senhor é justo, é maravilhoso, como no versículo 3, bem no início do versículo 3 de Naum, capítulo 1, para não ler todo o versículo 3, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Ele é tardio, repito, na visão humana, de que ele tem uma temporalidade, uma longevidade, onde ele faz tudo para não agir com ira, mas é inegável e é glorioso que ele age com ira. Ele não retira a sua mão de exercer a sua justiça. Muito bem. Também queremos falar um pouco de algo maravilhoso que todos nós conhecemos. Há um exemplo glorioso na palavra de Deus, igreja. Há algo glorioso que nos remete a entender que esse Deus que protege, que esse Deus que guarda, que esse Deus que vinga um povo que o adora, a sua igreja, os seus adoradores, é um Deus que também vai, além de defendê-lo, além de guerrear por ele, esse povo, vai também arrebatá-lo. E exemplos são muito claros, evidentes, até no Velho Testamento. Exemplos gloriosos. Por exemplo, no livro de Hebreus, na carta de Paulo aos Hebreus, está escrito assim no 11:5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Na Bíblia original, que é a mesma, todas elas são iguais, apenas a tradução, às vezes, efetivamente feita do hebraico, do grego, do aramaico, são traduções gloriosas. E aí diz que Enoque foi procurado e não foi achado. Então é lindo quando em Hebreus o Senhor diz que pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. A palavra trasladado aí, na ipsilíteres, ao pé da letra, significa subtraído, cooptado, arrebatado. Então, Enoque é um exemplo de arrebatamento. Quem aqui tem obtido testemunho na sua fábrica, na sua escola, no seu trabalho, na igreja? Quantos aqui têm o testemunho de estarem agradando a Deus? Amém? Quantos aqui têm obtido testemunho de ter e de estar agradando a Deus? Amém, o amém agora soa um pouco mais forte, exatamente, porque o Senhor vai te trasladar, vai te cooptar, vai te subtrair, vai te raptar, vai te arrebatar. Então, arrebatamento é velho testamentário, é glorioso, e o Senhor é maravilhosamente benigno e nos dá dicas maravilhosas. No Gênesis, capítulo 5, versículo 24, diz assim: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Andou Enoque com Deus. O que é isso? Obteve testemunho de agradar a Deus. Andou Enoque com Deus e já não era contado entre os vivos, porque Deus o tomou para si. Jamais se encontrou seu cadáver, jamais houve o seu sepultamento,
Jamais alguém foi ao funeral de Enoque, porque não existiu enterro. A família ficou boquiaberta, fizeram procuração. Imagine hoje, nos dias de hoje, naquele tempo remoto para cá, as pessoas procurando Enoque. Enoque! Cadê o Enoque? Enoque! Gama! Irmão, vão te procurar. Vão nos procurar. E não vão nos encontrar. Porque o Senhor nos tomará para si. O Senhor arrebatará a sua igreja. Muito bem. Também nós lembramos e trazemos à tona o príncipe dos profetas, Elias, o guerreiro, o trabalhador, que lá no Monte Carmelo desafiou 850 ao todo, 400 e 450 profetas de Baal, profetas do poste ídolo, para que eles clamassem a Baal, que para eles, e existe isso até hoje, não com o nome de Baal, mas que ele seria o Deus que fecundava, engravidava a terra, o pai da agricultura, o pai do poder agrícola. Então era ele quem dava erva, mantimento. E um dia Deus disse, bom, vou testar esse povo idólatra. E disse, Elias, vai lá e clama lá no reinado de Acabe, cuja esposa é Jezabel, a idólatra. Vai lá e diz, olha, não choverá sobre a terra 3 anos e meio. E, de repente, era preciso muito peito para um homem chegar lá e gritar, não choverá de hoje em diante por 3 anos e 6 meses. Irmão, era preciso muita coragem. E ele diz, Deus, és tu que estás falando comigo? Sou eu. Vai lá e fala. Ele foi, arriscando a própria vida, e clamou. Irmão, não choveu 3 anos e 6 meses. E houve um momento, então, que Elias se retira, vocês conhecem a história, gravada, registrada, e ele é colocado lá, isoladamente, em comunhão com Deus. E, de repente, começam a clamar, e Elias é instado, Deus insiste com ele, a que fosse, de novo, e desafiasse os profetas de Baal, os profetas dos poste-ídolos, e que eles clamassem o seu Deus Baal. E lá estava Elias no Monte Carmelo. Olha de vocês aí de convicção. No Monte Carmelo. Não é Carmelo, é Carmelo. Amém? No Monte Carmelo. E estava lá, e lá estavam os profetas de Baal, os profetas dos postes ídolos. Então, Elias mandou fazer 2 altares, e o dele, ele pegou o sacrifício, o holocausto, e encharcou, né? Irmão ministro Anderson, encharcou de água. Disse, olha, é o seguinte, nós vamos clamar a Deus, eu vou clamar o Deus vivo, e vocês, profetas de Baal, clamem Baal. Clamem por Baal. O Deus que responder com fogo, na verdade é o verdadeiro Deus. E ele começou, irmão, bora lá, clamem primeiro. E os profetas de Baal, né, aturdidos, e o Elias, olha lá, vamos lá, não chove, está totalmente seca, é uma seca, vamos lá, o Deus da agricultura, cadê o Deus que emprenhou a terra, que engravidou a terra? Clamem, Baal, Baal! E eles clamavam, irmãos, em alta voz, porque queriam envergonhar Elias, aquele profeta, que era único, Elias, enfrentando 850 outros profetas, hereges, falsos profetas. Se errasse, seria morto. E eles clamavam, e à medida que clamavam, não acontecia nada de fogo. E o Elias começava a instar, gritem, porque ele pode estar viajando. Gritem porque ele pode estar com preguiça, é força de expressão. Gritem porque ele pode estar dormindo. Gritem, e eles começavam a se cortar. Porque Baal era um Deus com D minúsculo invocado. Ele gostava de sangue também. Então, com sacrifícios vivos, seria possível que esses profetas sangrando sensibilizassem a Baal. Baal não sensibilizou, não fez nada. De repente, Elias disse, bom, quando o povo já estava cansado, os caras não tinham mais nem fôlego para gritar Baal. Deu uma crise pulmonar, irmão, não saía mais. Baal não saía mais. Aí o Elias disse, Senhor, se tu és Deus,
se há Deus em Israel. Responde com fogo para que esse povo saiba que só o Senhor é Deus. Oh, glória! E ali havia uma mulher. Esse eita glória é muito bom. Quem gostou desse eita glória? Vai gostar de novo, ele já eclodir. E não é combinado, não, isso é espontâneo. Igreja, olhe lá. E ele estava lá e viu aquela multidão cocheando, falseando e com medo de Baal, irmãos, com medo de ser punida a multidão. E essa mesma multidão silenciosa, que não fizeram absolutamente nada, estava lá atônita, e Elias: Senhor, para que esse povo, para que essa multidão saiba que há Deus em Israel, responde com fogo. E fogo desceu do céu e lambeu o sacrifício e lambeu a água, e o povo começou a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aplaude esse Deus. Nessa noite vamos arrebentar com o inferno, vamos dizer 3 vezes. 3 vezes, 1, 2, 3, ensaio. Só o Senhor é Deus. Foi um ensaio. Agora, vamos lá, para valer. Só o Senhor é Deus. Segunda, só o Senhor é Deus. Terceira, só o Senhor é Deus. Aplaudamos-nos. Glórias ao Senhor. Aleluia. Bom, nós reservamos aqui algumas leituras, mas como o tempo é curto, nós sabemos que Deus é maravilhoso, vai nos trazer de volta esse momento tão glorioso. Eu quero ler com os amados para rota de conclusão, para fecharmos pelo tempo, mas sem prejudicarmos a essência, o que Deus colocou em seu e meu e nosso coração, no livro de 2 Reis. Não é segunda, tá, irmão? Não é carta, é livro mesmo. No livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 2, versículos de 8 a 14. Eu vou ler para os amados, que é uma leitura meio longa, tanto quanto extensiva. 2 Reis 2, de 8 ao 14. Eu passo a ler, você acompanha aí. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os 2 lados e passaram ambos em seco. Havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Eliseu disse: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu chamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, voltando-se, pôs-se à borda do Jordão, tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Oh, glórias! Amados, esse foi o arrebatamento, essa foi a trasladação, essa foi a cooptação, esse foi o arrebatamento de Elias. E é lindo em casa, você leia Apocalipse capítulo 11, vai dar tempo de você ler em casa, quando o Senhor diz que na grande tribulação, período em que o anticristo, o Maitreya, o iníquo, o filho da iniquidade governará, existirão 2 testemunhas que vão clamar em praça pública. E essas testemunhas não passaram pela morte. E essas testemunhas nunca morreram, mas terão que morrer, porque a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Então eles vão ter que morrer. E eles vão ser executados em praça pública. Mas antes da execução, eles falarão que o anticristo é um impostor,
que o Maitreya, que o Big Brother, que esse falso irmão é falso, e eles clamarão, os judeus ficarão ao lado deles, e todo mundo perceberá, e eles serão mortos. No Brasil haverá o que está vendo hoje. Culturalmente, o folclore, né, nacional insta essa carnaval, festa da carne, e eles vão sambar, pular, mas não adianta. O Senhor vai ter duas testemunhas, que serão as testemunhas do arrebatamento. Reparem, lá no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João viram a transfiguração e apareceram Elias e Moisés. Elias representando os profetas e Moisés o Pentateuco, a lei e o Torá. E o Senhor disse a ele, ouvi, apontando para Jesus, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Então ali foram os testemunhas para a igreja de que o Senhor Jesus compraz o coração de Deus. No arrebatamento, serão as testemunhas que não passaram pela morte, serão executadas. Haverá festa em todas as nações, mas elas serão ressuscitadas. Em 3 dias e meio, expostas em praça pública. Um vento, um sopro do Espírito de vida se abaterá contra elas. E o Senhor, com vozeirão de muitas águas, de muitos trovões, de muita intensidade, dirá, subi para aqui. E eles serão arrebatados ao vivo e a cores, via internet, TV a cabo, enfim, subirão. E o Senhor, então, provará ali ao anticristo, que aquele povo que sumiu não foi cooptado por alienígenas, que aquele povo que sumiu não foi ser doutrinado para uma nova economia da marca, não. Eles foram arrebatados por Deus e voltarão com o Senhor. Nessa noite aplaudamos o Senhor. Pai Santo, muito obrigado, Deus vivo, por tua igreja reunida, pelos amados visitantes que conosco estão, pelos internautas. Sê com cada um de nós, ajuda-nos, ergue-nos, Pai, com clamor, para que estejamos prontos, porque brevemente a tua mão poderosa se abaterá contra o globalismo e derrubará o império das trevas, e nós tiveremos face a face. Em nome de Jesus, que nós possamos irromper em palmas enquanto o ministério sobe, para juntos louvarmos a Deus.